Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos falando de Jerusalém neste programa chamado Israel e a Igreja. Já começamos a falar de Jerusalém no episódio passado. Nós mostramos como que Davi chegou lá por revelação. Não era uma cidade conhecida de ninguém, mas Davi entendeu pelo fato da passagem de Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, que aquela cidade era profética. E Deus confirmou isso. Mostramos os textos quando Moisés, muito tempo antes, profetizou a respeito deste lugar. O Salmo 87, como já mostramos, chama Jerusalém de a cidade de Deus. Deus ama Sião mais do que todas as outras possessões de Israel. E, de outro lado, também falamos que quando Davi conquista Sião, lembrando sempre que Sião é uma parte de Jerusalém ou simplesmente Jerusalém, passou a ser chamada cidade de Davi. Mas Davi nasceu em Belém, que era a sua cidade natal. Mas Davi, homem, nasceu em Belém. Jerusalém, ela toma, quando a profecia progride, ela toma o aspecto, ou ela toma a posição da cidadania celestial, ela corresponde à cidadania celestial. Jesus nasceu também, Jesus homem, nasceu em Belém, mas Jerusalém é a cidade do grande rei. Portanto, há uma divisão de entendimento quanto à dupla cidadania. Belém era a cidade de Davi no seu sentido de nascimento, mas Jerusalém era a cidade de Davi no sentido espiritual, como novo homem nascido em Deus. Efetivamente também, já falamos, acabamos de dizer, efetivamente, de forma profética, Jesus homem nasceu em Belém também, tipo de Davi, Davi tipo do Senhor Jesus, mas Jerusalém é a cidade do grande rei. Quando nos convertemos a Deus, recebemos também a cidadania celestial. Interessante o texto que vamos mencionar em seguida, que está ainda no Salmo 87. E de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. Salmo 87, versos 5 e 6. Vamos falar agora, nós falamos da conquista. Agora vamos falar dos outros atos de Davi, quando ele pretende levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Lembramos que a Arca da Aliança se situava no templo, no Santíssimo, no lugar santíssimo. Davi a levou para Jerusalém no entendimento de que ela representava a presença de Deus e a colocou do lado da sua casa, desejando Deus próximo a ele. Quando Israel estava encaminhada durante o período no deserto, a arca era carregada aos ombros dos levitas, sendo montada quando o Senhor orientava a congregação a acampar. A seguir, tem algumas figuras que vamos mostrar a localização das tribos em torno do templo e também a ordem da caminhada e os 4 esquadrões que eram divididos conforme o mandado do Senhor. Tanto acampados como em caminhadas, havia uma ordem de assentamento das tendas, mantendo sempre o templo no centro, significando que o Senhor era o centro da vida de Israel. Nos tempos de Saul, ele não buscou a arca e Deus deixou de ser o centro da vida de Israel, uma vez que Saul que passou a ser o centro. Quando Davi leva a arca para Jerusalém, Deus volta a ser o centro da vida do povo de Israel. O último circuito para levar a arca a Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém, houve o episódio de Uzá, que colocou a mão na arca. Eles perderam a compreensão das orientações de Moisés. Uzá colocou a mão na arca e foi fulminado. E desde então, a arca ficou depositada na casa de Obed-Edom por 3 meses, enquanto Davi, com seus conselheiros e sacerdotes,
buscavam saber qual o motivo de tal concorrência. E lendo a palavra, conheceram que somente os levitas podiam levar a arca e levavam sobre os ombros. Nos 3 meses em que a arca repousou na casa de Obed-edom, Deus abençoou a sua casa e tudo que havia nela. Há uma grande bênção sobre aqueles que abrigam a arca, isto é, Deus na sua vida e no seu coração. Onde está a presença de Deus? Há bênçãos grandiosas. Nesses 3 meses, Davi buscou na palavra qual era a forma de conduzir a arca e verificou que deveria ser levada aos ombros dos levitas. No último pequeno circuito entre a casa de Obed-edom e Jerusalém, Davi providenciou que os levitas levassem a arca e foi realizado com extrema alegria e festa espiritual. Davi ia seguindo, saltando e dançando e vestido de uma veste sacerdotal, glorificando ao Deus de Israel. O texto diz: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Texto em 2 Samuel, capítulo 6, versos 13 a 15. A palavra diz que Davi saltava com todas as forças diante do Senhor. E o que ele não podia realizar, tipificado pelos 6 passos, ele alcançou sacrificando bois e carneiros cevados, apontando para o sacrifício do Senhor Jesus, que o introduziu à presença de Deus, cheio do Espírito Santo. 6 é o número do homem. Tudo que o homem pode fazer, Davi saltava com todas as suas forças. Está no número 6. 7 é o número de Deus, que faz além do que podemos, entrar em sua presença ou entrar no Santíssimo, que se alcança com sacrifícios. Portanto, ao introduzir a arca da aliança em Jerusalém, da forma como fez, cheio do Espírito Santo, equivalia a Davi entrar no Santíssimo. Davi, em seguida, ele proferiu uma ação de graças, porque o motivo foi de grande alegria, o motivo foi de grande exaltação ao nome do Senhor. E mediante os sacrifícios e o louvor, entende-se que Davi estava totalmente envolvido na revelação, cheio do Espírito Santo, cumprindo um grandioso propósito de Deus, que era a introdução da Arca da Aliança em Jerusalém, representando que Deus voltou a ser o centro da vida espiritual de Israel. O momento foi de grande importância, porque Israel estava agora voltando à presença de Deus. Davi restaurou as bênçãos perdidas ao longo da vida de Israel. Com essas extraordinárias bênçãos alcançadas, Davi eleva a Deus uma exaltação em ação de graças pelo grande acontecimento contida em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 36 e alguns outros versos. Ressaltam os versos a seguir, extraídos desse mesmo texto. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. 1 Crônicas, capítulo 16, versos 8 e 9. Essa ação de graças, com palavras de exaltação a Deus, foi proferida no livro das Crônicas e passará a compor os salmos 96, 105 e 106 descritos. Os irmãos poderão consultar depois nas suas Bíblias e conferir a ação de graça do primeiro livro de Crônicas com esses salmos. Repetindo aqui, o Davi, ele, em exaltação a Deus, ele proferiu uma ação de graças por tudo aquilo que Deus fez, pela alegria de estar em Jerusalém, e esses salmos, essa ação de graças, por partes, foram transferidos para os salmos 96,
105 e 106. Havendo Davi conquistado Jerusalém, levado a Arca da Aliança, instalada em uma tenda ao lado de sua casa, o Senhor voltou a ser o centro das vidas do povo de Israel. Ele celebrou o nome do Senhor com esse cântico contido no livro das Crônicas e que foi transferido para os 3 salmos, conforme já acabamos de dizer. Foi motivo de grande exaltação e glorificação a Deus. Os levitas foram escolhidos para louvar. Em seguida, pela primeira vez, ou seja, pela primeira vez, Davi constituiu os levitas, que eram da tribo sacerdotal e servidores do templo, para louvar e celebrar ao Senhor para sempre. O texto diz assim: então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, primeira vez, o salmo seguinte para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos seus feitos. 1 Crônicas, capítulo 16, versos 7 e 8. Nós vamos parar aqui, devido ao nosso tempo, e daremos continuidade na próxima edição, no próximo episódio. Agradecemos a presença de todos, a paz do Senhor.